Olá, eu sou Sérgio Vieira e este é o 15º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que o Ex Libris esteja atendendo suas expectativas. Espero também, mais do que ansioso, a sua opinião para saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou errando muito. Assim, dê um pulo lá no idigitais.com e deixe seu comentário, tanto no post desse episódio, como também na transcrição, ou ainda, envie um e-mail para o idigitais@gmail.com. O Ex Libris já está disponível em 12 agregadores de serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Podbean, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Stitcher e YouTube. Então, não tem desculpa. Se você utilizar outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do idigitais.com. Não tem como errar. Estava esquecendo, se você ainda quiser ler a transcrição deste episódio, ela está lá no idigitais.com e no medium/SérgioVDS. Começa a partir de agora o Ex Libris sobre cultura de 27 de novembro de 2018. Falhei? Estou tentando consertar e recuperar o tempo perdido. No episódio de hoje, eu falo sobre uma história que vai do êxtase ao estrelato e deste ao Wi-Fi. Ou como a beleza ofuscou a percepção de uma mente inventiva, brilhante, e como ela foi desdenhada pelos militares em meio a uma guerra. Uma das lendas de Hollywood dos anos 40 foi Hedy Lamarr, nome artístico da austríaca Hedwig Eva Maria Kiesler, filha única de pais judeus ricos e estabelecidos em Viena, onde nasceu em 9 de novembro de 1914 e cresceu absorvendo a vida cultural e a sofisticação decadente da cidade que vivia o fim do Império Austro-Húngaro. Seu pai, banqueiro e de mente inventiva e curioso, influenciou o gosto pela tecnologia na pequena Hedy. O interesse da garota pelas máquinas e sistemas corria em contraste com outra de suas aspirações, provavelmente pela influência de sua mãe, uma pianista razoavelmente liberal para os padrões da época e culturalmente evoluída. Desde pequena, Hedy adorava fingir que estava nos palcos. As pessoas se encantavam com sua beleza, mas geralmente ignoravam seu cérebro científico não feminino. Para a maior parte do mundo do século XX, a sensualidade e a inteligência pareciam mutuamente contraditórias, se não excludentes. Creio que isso ainda permeia algumas sociedades atuais. Quando criança, Hedy tinha verdadeiro fascínio pelas aulas de química. Depois de uma passagem por uma escola de teatro em Viena, a ambiciosa Hedwig, com 16 anos, fez, sem seus pais saberem, uma série de fotos vestida e nua, e decide então frequentar em Berlim as aulas do realizador, diretor de cinema Max Reinhardt, com quem trabalhou como assistente de direção e atriz secundária em 2 de seus filmes. Ela mesma se definiu anos mais tarde que à época ela era uma enfant terrible, selvagem. Hedy era extremamente sensual, mesmo na adolescência. Aos 17 anos, em meados de 1932, usando o nome artístico de Hedy Kiesler, filmou a produção tcheca Ecstasy, lançado comercialmente em janeiro de 1933. Sua estreia no cinema a tornou notória pelas cenas em que aparece completamente nua e pela primeira vez na tela simular uma relação sexual e um orgasmo. Hedy interpreta uma jovem mulher insatisfeita com o marido, sujeito mais velho e sem grande fervor para os assuntos de alcova. Ela acaba por conhecer um homem mais novo e descobrir o sexo. É uma história típica sobre a perda da inocência,
mas a ausência de julgamentos moralistas sobre a liberdade sexual feminina e a independência conquistada pela mulher o torna um filme único. Ecstasy provocou um escândalo danado e foi censurado em muitos países, incluindo os Estados Unidos. Mesmo usando grandes planos dos rostos, mostra expressões suficientemente explícitas para ser condenado pelo Papa e banido por Hitler, embora por razões diferentes. Lembre-se, era 1933, ano da ascensão dos nacionais socialistas ao poder na Alemanha. Hitler prestava juramento como chanceler e desfilava pelas ruas de uma Alemanha falida e deprimida, em grandes paradas e cheia de orgulho nacionalista. Seus pais ficaram chocados. Na estreia, diz a biografia Ecstasy and Me, publicada em 1967, olhei para os meus pais na plateia e os vi embaraçados, escondendo o rosto atrás das mãos. Nota: Ed sustenta que essa biografia é extremamente imprecisa. Ela contratou escritores para, a partir de seus depoimentos, escreverem a biografia, com a qual ela não concordou. Mas muitos outros espectadores, vendo o filme, entraram em transe, em especial o negociante de armas austríaco Friedrich Mandel, que a perseguiu insistentemente por vários meses até ela aceitar sua proposta de casamento no fim de 1933. Quando eles se casaram, Mandel gastou mais de $300 mil tentando comprar todas as cópias existentes de Ecstasy para que ninguém mais visse sua esposa no filme. Ninguém sabe direito, além da óbvia sensação de segurança que o dinheiro representa para uma jovem num mundo à beira do caos, por que razão Ade decidiu casar com um homem 11 anos mais velho, sem grandes qualidades libertárias ou gosto pelo cinema. Com certeza, não foi a existência de Mandel, que também era um proeminente fascista de Viena. Ele não tinha qualquer ligação com o nazismo, mas o espírito bélico de Hitler era muito atraente para o seu ramo de negócios. Ele nunca usufruiu muito deste casamento de interesses. Em 1940, fugiu da Alemanha e do nazismo e refez a sua vida na Argentina. Mandel, controlador, manteve a jovem e linda mulher na sua mansão de campo com 25 quartos por anos e fez dela uma prisioneira coberta de joias. Por ele e sobretudo pelo luxo, ela renunciou à carreira de atriz. Tão controlador e desconfiado era em relação à mulher que sempre a levava em suas viagens de negócios. São estes os primeiros contatos de Ade com a indústria do armamento e suas tecnologias. Este conhecimento seria importante anos mais tarde. Ade conhece assim altos oficiais nazistas e também o fascista Mussolini, quando o marido o recebe na sua fábrica e em sua suntuosa mansão. Todo o tempo, Ade manteve seu conhecimento de tecnologia e química e sua identidade judaica em segredo. Ninguém prestava muita atenção à jovem esposa do industrial, exceto para lhe admirar a beleza. Na maior parte das vezes, era ignorada. A julgavam estúpida e inócua, como provavelmente julgavam todas as demais mulheres. Falavam diante dela sem grandes constrangimentos, convencidos de que as conversas sobre os planos estratégicos para o rearmamento do exército alemão não eram do seu interesse nem estavam ao alcance de sua compreensão. Talvez esses tempos também tenham contribuído para a visão sóbria e desencantada do papel que Hollywood reservava às mulheres, quando muitos anos depois, Hedy Lamarr afirmava: qualquer garota pode ser fascinante, tudo que ela precisa fazer é ficar parada e parecer estúpida. Hedy não foi estúpida e nem ficou parada. Preparou-se para dar um golpe no marido e reconquistar sua independência longe do nazismo. As conversas no castelo com os nazistas indicavam que a Alemanha se encaminhava para uma guerra, destruindo o máximo de judeus, se possível. Para fugir da catástrofe de um marido possessivo e controlador, disfarçou-se de criada, pegou todas as joias da casa e fugiu para Paris, onde conseguiu o seu divórcio. De Paris, Hedy foi para Londres. Lá, um agente de cinema a levou a um hotel para encontrar um homem pequeno, como ela mais tarde se lembraria dele, Louis B. Mayer, o chefe da Metro-Goldwyn-Mayer, que estava comprando atores e atrizes europeus que fugiam da esfera de ação nazi-fascista. Mayer
fez fortunas com o negócio do cinema não por acaso. Sabia muito bem como vender suas atrizes. Sexo, como é óbvio, mas bem embrulhado em papel puritano. Ed não falava inglês, apenas algumas frases, e diante de sua beleza e já sabendo de sua aparição em êxtase, ofereceu um contrato de $125 por semana, o qual Ed rejeitou de imediato, levantando-se e saindo da sala. Sabendo que Meyer voltaria para Nova York no transatlântico Normandie, ela não teve dúvida e comprou uma passagem no mesmo navio. Durante a viagem, produziu-se e foi ao salão de jantar de modo que Meyer e sua entourage a vissem. Não deu outra. Ed foi convidado a sentar-se à mesa do chefão do estúdio. Durante a viagem, as bases contratuais foram renegociadas. Afinal, Meyer não podia perdê-la para a concorrência, e assim Ed, já Lamar, por sugestão da própria esposa de Meyer, pois este não conseguia pronunciar o sobrenome Kessler, desceu do Normandie, em Nova York, para o flash das lâmpadas dos fotógrafos, com um novo nome e um contrato com a MGM de $500 por semana. Ed Lamar é lançada por Meyer por insistência de mais um arrebatado pela beleza de Lamar, Charles Boyer, para fazer o papel de beleza exótica em Alger, lançado em 1938, um filme que já estava em produção apesar de ainda não haver uma atriz principal. Meyer, aproveitando a frase do diretor alemão Max Reinhardt, que a considerava a mulher mais bonita da Europa, a vendia como a mulher mais bela do mundo. Nos 10 anos seguintes, ela reinou na meca do cinema como uma diva de mármore frio, segundo ela própria. Na sequência do sucesso do seu primeiro filme em Hollywood e com os jornalistas questionando sobre o filme profano Êxtase, Lamar, em nome da moral e dos bons costumes, fez o que muitos antes dela fizeram. Mentiu, evitando o escândalo. Ela jurou aos repórteres ter sido enganada, sofrido ameaças, chantagens, que quiseram responsabilizá-la criminalmente pelos prejuízos nos custos de produção, caso não tivesse concordado em tirar a roupa. Anos mais tarde, o operador de câmara de êxtase Jan Stellish a desmentiu. Quanto à estrela do filme, ela sabia que teria de aparecer nua em algumas cenas. Isso nunca a incomodou durante a produção. A magnitude do brilho de Ed Lamar em Hollywood iluminou uma América em guerra e necessitada de mulheres fortes e independentes. De Alger, de 1938, ao último sucesso de sua carreira em Hollywood, Sansão e Dalila, de 1949, suas atuações típicas são sempre de mulheres sexualmente agressivas e independentes, embora invariavelmente salvas da moralidade dúbia pelo amor. Quando a guerra acabou e os homens regressaram para casa, as mulheres foram progressivamente convidadas a deixar os postos de trabalho que haviam preenchido e a voltar para suas cozinhas. O tipo feminino que Lamar representava já não era tão desejado. A estrela definhou e outras, como Marilyn Monroe, estavam a passos de ocupar o seu lugar no panteão. Chegaram a dizer que ela tinha seios demasiadamente pequenos. Em 1958, Lamar retira-se do cinema para nunca mais voltar. A vida glamurosa e selvagem de Hollywood e os romances da belíssima atriz obliterou a faceta técnica de Lamar, que tinha como hobby favorito desmontar e consertar equipamentos, pesquisar novos produtos químicos. Assim que a Segunda Guerra Mundial começou, ela passou a imaginar formas para ajudar a causa dos aliados. Trabalhando em seu laboratório caseiro ou em seu trailer no set, ela chegou a criar novos designs para os aviões de um de seus inúmeros namorados, Howard Hughes. Seu pai já havia falecido na Áustria e sua mãe havia conseguido chegar a Londres. A notícia dos estragos feitos pelos U-boats alemães afundando indiscriminadamente qualquer navio no Atlântico a deixava horrorizada. Os submarinos alemães pareciam inalcançáveis. Os torpedos lançados contra eles eram desviados por interferência nos sinais de comando dos navios aliados. Assim, aos 26 anos, no auge da sua fama, em colaboração com o pianista vanguardista George Antheil, Lamar propõe uma forma de ajudar a deter Hitler. Um sistema secreto de comunicações de longa distância que permite a um torpedo não sofrer interferência em seus comandos por onda de rádio,
impedindo a sua interceptação. Essa foi a sua invenção mais significativa. Lamar e George conheceram-se numa festa em Hollywood. Os dois brincavam, ele ao piano e ela repetindo as mesmas escalas. A mente inquieta e perspicaz de Lamar percebe que, tanto na interação entre os dois através do piano como na própria fala, estamos sempre a trocar frequências. Conversando com o compositor George, constataram que era possível alterar a frequência da mesma forma como se mudam as notas de um piano. Um controle sem fio para a rádio deu o impulso final para Eddie. O trambolho fabricado pela Philco era uma caixa grande com um disco de telefone na face superior. Você discava um número e o sinal sintonizava o rádio na estação previamente codificada para o número. E assim, ela define o conceito de frequency hopping, ou alternância de frequência, em 1941. Ambos passam a trabalhar no desenvolvimento do que chamaram de Sistema Secreto de Comunicações, baseado em 88 frequências, não por acaso o mesmo número de teclas do piano, e em rolos de papel perfurado, coordenados de maneira semelhante ao método que George usara na década de 1920 para operar 16 pianolas na peça Ballet Mécanique. O sistema foi apresentado como uma forma codificada de radiocomunicação capaz de orientar com segurança os torpedos aliados para os seus alvos. Para os militares, Lamar era apenas uma carinha bonita de Hollywood, e George cometeu o erro de explicar a ideia fazendo uma analogia entre as frequências do torpedo e as teclas do piano, de onde eles tiraram a ideia do sistema, o que não ajudou muito a compreensão dos militares, que não conhecem música muito bem, como notamos quando ouvimos as marchas militares. Brincaram com eles até dizendo: "Vocês querem colocar pianolas nos torpedos?" Se a Marinha norte-americana tivesse prestado atenção às ideias de Lamar, talvez a sua contribuição teria sido mais substancial do que o produto de uma venda de beijos a peso de ouro. Os militares ignoraram completamente a invenção de George Lamar e disseram à estrela que ainda não era cidadã americana, o que ocorreria somente em 1955, que seria melhor vender títulos de guerra, o que ela acabou fazendo. Auge da guerra, auge da fama e da frustração com os militares. Mesmo assim, Lamar decide ajudar o esforço de guerra americano vendendo um beijo por $50 mil. Ela consegue $7 milhões numa única noite. Deve ter sido o recorde de beijos em uma noite, 140. A patente de sua invenção foi aceita em meados de 1942, com os direitos gratuitamente cedidos ao exército por um período de 5 anos, mas ninguém pareceu ficar impressionado com a tecnologia. Ainda durante a guerra, o governo dos Estados Unidos apreendeu sua patente como propriedade estrangeira inimiga, porque o engenheiro Robert Price, especialista em comunicação que a entrevistou no processo de apresentação do sistema, declarou que ela deveria ter roubado os planos da fábrica do seu primeiro marido. Onde já se viu uma starletzinha de Hollywood saber mais engenharia do que ele? Sobre a apreensão da tecnologia pelo governo, ela disse: "Eu era americano o suficiente para vender títulos de guerra, mas sou uma estrangeira quando se trata da minha invenção." A invenção de George Lamar não chegou a ser utilizada na Segunda Guerra Mundial e nem nos anos seguintes. George morreu em 59, no ano em que a patente do sistema expirou, e ele nunca ficou sabendo disso, nem que a sua descoberta de Lamar serviu para aplicações no campo militar e também nas comunicações civis. Eddie, nos meados dos anos 1960, descobriu que os militares haviam utilizado sua invenção quando se deu a crise dos mísseis cubanos em 1962. A tecnologia do sistema secreto de comunicações foi usada na transmissão de mensagens secretas. Os engenheiros responsáveis por ressuscitar o projeto usaram circuitos eletrônicos para substituir os papéis perfurados de Georgian Tail. Eddie ainda tentou, já sem dinheiro, sem trabalho, custeada por fundos de pensão, exigir algum pagamento pelo uso militar de sua invenção em 1969. Foi informada que, legalmente, como os militares não utilizaram a sua patente até ela expirar em 1959, ela não teria direito a nada, pois, de acordo com a legislação norte-americana, o inventor tem até 6 anos após a patente expirar para reivindicar o pagamento pelo uso de sua invenção. O que ficou bem complicado
Foi uma descoberta a posteriori de que, sim, os militares norte-americanos haviam utilizado sua tecnologia em boias sonares antes de 1959. E pior, o inventor das boias sonares que utilizou esta tecnologia, fornecida pelos militares em 1955, e a replicou ainda nos drones utilizados no Vietnã nos anos 60 e 70. Aham! Isso você não sabia, né? Então, esse inventor agradece a Ed o desenvolvimento da Frequency Hopping em vários artigos publicados num blog que ele mantinha. Não existe mais o blog, mas existem cópias desses artigos. Ed Lamar se isolou do mundo e o mundo foi se esquecendo dela. A imprensa só se deu conta da sua existência para noticiar mais uma plástica ou quando a atriz processou a Corel por uso não autorizado da sua imagem no software CorelDRAW 9. A disputa acabou por ser resolvida por um acordo extrajudicial sigiloso. Atualmente, os princípios da tecnologia de Lamar estão incorporados à tecnologia Bluetooth e são semelhantes aos métodos usados em versões legadas de CDMA e Wi-Fi, e em todos os sistemas de comunicação encriptados do setor militar norte-americano. Lamar não ganhou um único centavo com essa invenção que hoje rende centenas de bilhões de dólares. O papel crucial da atriz no desenvolvimento das comunicações de rede sem fios só foi reconhecido publicamente anos mais tarde. Em 1990, Fleming Mix, jornalista da revista Forbes, após entrevistar Ed, fez um artigo para a seção Science and Technology, onde conta sua história como inventora da Frequency Hopping. Foi a partir da atribuição da premiação Pioneer Award pela Electronic Frontier Foundation em 1997 que boa parte do mundo ficou sabendo de sua inventividade. Ela, já reclusa, se negou a comparecer e pediu a seu filho que a representasse. Ela também é a primeira mulher a receber o NAS Spirit of Achievement Bronze Award, uma espécie de Oscar do mundo das invenções. Seu trabalho a levou a ter participação póstuma no National Inventors Hall of Fame em 2014. No documentário de 2017, produzido e dirigido por Alexandra Dean, Bombshell, The Ed Lamar Story, acadêmicos e historiadores de tecnologia, juntamente com a família, amigos e biógrafos de Lamar, apresentam um retrato de uma mulher brilhante, desfeita pela fixação do mundo em seu famoso rosto. Um retrato ainda mais afiado e comovente pela inclusão, por Dean, de fitas de áudio recém-descobertas de Lamar como uma reclusa em seus 70 anos, alternadamente viciada em drogas e charmosa. Imperdível. Futrica aí nas interwebs que você acha, ou de graça ou ao custo de alguns dólares. Dean, cineasta, se apaixonou pela história de Lamar e declarou: "Eu acho que Ed teve seu maior poder quando jovem. Eu não acho que você pode vencer o poder de andar em um salão e ter todas as pessoas perdendo o fôlego ao vê-la. Mas ela não sabia o que fazer com esse poder, e quando finalmente conseguiu fazer algo incrível para tentar mudar o mundo, ela obteve pouco ou nenhum reconhecimento por isso." Lamar morreu sozinha, dormindo, aos 83 anos de idade, em 19 de janeiro de 2000, em Castleberry, Flórida, sem que o mundo tenha percebido como foi extraordinária a sua vida e a singularidade de sua personalidade. O Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro, hoje sobre cultura, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental, ajude na divulgação e manutenção desse projeto. Lá no site idigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris divulgando este episódio entre seus amigos, dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no Anchor.fm e nos outros agregadores, nos avalie do jeito que eles permitem. Essa atitude ajuda muito a manter este podcast e também a nossa sanidade. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.